Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós iniciamos a exposição das chamadas bem-aventuranças, conforme o registro do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Expomos a primeira bem-aventurança. Nosso interesse e desejo com essa mensagem é dar seguimento a uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças, e eu quero expor para você nessa mensagem a segunda bem-aventurança. Para isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 4. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 4, veja comigo o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vamos fazer uma oração antes da exposição da segunda bem-aventurança. Feche os seus olhos e nós vamos orar agora, suplicando ao Senhor a sua bênção sobre a ministração da sua palavra. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Salvador, nós nos aproximamos mais uma vez do trono da tua graça para te suplicar que por tua bondade, graça e poder abra o nosso coração para compreendermos as maravilhas da tua palavra. Que o Senhor nos dê a compreensão que necessitamos para o aperfeiçoamento do nosso caráter, para o desenvolvimento da nossa santidade e para a melhor compreensão da tua vontade para a nossa vida. Que o texto lido seja um instrumento teu para que Cristo seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos, a enciclopédia Wikipédia, no tópico acerca da fisiologia do choro, afirma que o choro, pranto ou ato de chorar ou lacrimejar, é um efeito fisiológico dos seres humanos que consiste na produção em grande quantidade de lágrimas dos olhos, geralmente quando estão em estado emocional alterado, como em casos de medo, de tristeza, de depressão, de dor, de saudade, de alegria exagerada, de raiva ou até mesmo de aflição. Nós sabemos que a vida dispõe de muitos fatos e momentos em que somos induzidos ao choro. Choramos, por exemplo, de alegria por algum reencontro. Choramos de tristeza pela perda de alguém. Choramos de amargura diante de uma derrota. Choramos de pesar diante de uma realidade que nos soa trágica. Choramos como resultado de experiências positivas e negativas. Meus irmãos, a Bíblia contém uma infinidade de passagens que falam sobre o choro. Nós choramos de alegria por algum reencontro, como nos casos de reconciliação entre Jacó e Esaú, ou entre José e seus irmãos. Nós choramos de tristeza pela perda de alguém, como Abraão em relação a Sara, ou como Davi em relação a Jonatas, e como Jesus diante do túmulo de seu grande amigo Lázaro, conforme o registro do Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Meus irmãos, nós choramos de amargura diante de uma derrota, como Ana, que não conseguia engravidar, ou de engano, como Esaú, ao descobrir que fora enganado pelo seu irmão. Nós choramos de pesar diante de uma realidade que nos soa trágica, como Neemias diante da destruição do seu país, ou de Jesus diante do pecado de Jerusalém, como no registro de Lucas em seu Evangelho, capítulo 19, verso 41. Nós choramos, meus queridos irmãos, como resultado de um ato de contrição diante de Deus, ou como Ezequias à beira da morte, como Pedro diante
do reconhecimento do pecado, de ter traído a confiança do seu Senhor. A pergunta que nos cabe, diante de tantos relatos de choros, é a seguinte: será que todos esses que choraram foram consolados? Nós podemos dizer no início dessa mensagem, meus queridos irmãos, indubitavelmente, nem todos. Meus queridos, o texto lido é conhecido como a chamada segunda bem-aventurança, onde o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos que são bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Meus irmãos, o princípio para a interpretação dessa passagem segue as normas da mensagem anterior, quando expusemos a chamada primeira bem-aventurança. É importante lembrar que a expressão bem-aventurados é traduzida da palavra grega makarios, que é uma forma prolongada do poético maká, que significa feliz. Devemos lembrar que Jesus está afirmando que são felizes os que choram, porque serão consolados. Meus queridos, John Stott, no livro A Mensagem do Sermão do Monte, a contracultura cristã, afirmou que quase se poderia traduzir esta bem-aventurança por felizes os infelizes, a fim de chamar a atenção para o surpreendente paradoxo que contém. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir alegria da bênção de Cristo naqueles que a sentem? É a pergunta. Está claro, meus irmãos, no contexto, que aqueles que receberam a promessa do consolo não são, em primeiro lugar, os que choram a perda de uma pessoa querida. Cristo aqui não se refere à tristeza do luto, mas à tristeza do arrependimento. Este é, de fato, o segundo estágio da chamada bênção espiritual. Uma coisa, meu querido irmão, é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Ou numa linguagem mais teológica, confissão é uma coisa e contrição é outra, completamente diferente, disse o teólogo John Stott. De fato, meus irmãos, não são todas as lágrimas que são colhidas no odre de Deus. É necessário compreender que as motivações são consideradas nesse íntere. Afinal, as pessoas choram por muitas razões. Algumas choram por enfermidade, outras choram em decorrência da dor, outras chegam a chorar pelo luto, pela perda material, pelo orgulho ferido. É importante destacar que no presente contexto, o que se vê é um tipo de choro basicamente diferente. É o pranto daqueles que reconhecem sua bancarrota espiritual e sentem, ou em breve vão sentir, fome e sede de justiça. Eis a ênfase nesta segunda bem-aventurança, meus queridos irmãos. Sem dúvida, quando uma pessoa deplora o seu estado pecaminoso, também lamenta as consequências do mesmo. O regenerado aprende a amar a Deus de tal forma que começa a chorar diante de todas as obras ímpias que os ímpios têm cometido de uma forma muito ímpia. O seu pranto, pois, está centrado em Deus e não no homem, disse o teólogo William Hendrickson, comentando esta passagem. William Barclay, comentando a presente passagem, afirmou que há três maneiras de entender esta segunda bem-aventurança.
A primeira, pode-se interpretá-la literalmente. Feliz é o homem que suportou a mais amarga tristeza que a vida pode trazer. Os árabes têm um provérbio que diz: se o sol sempre brilhar, teremos um deserto. A terra onde o sol sempre brilha, depois de pouco tempo, se converte em uma zona árida, onde não cresce nenhum fruto. Há certas coisas, meus queridos irmãos, que somente a chuva pode produzir, e certas experiências que somente foram vividas por quem padeceu sofrimentos intensos. A dor pode fazer duas coisas a nosso favor. Pode nos revelar, como nenhuma outra experiência da vida, a bondade essencial dos nossos semelhantes. E pode também nos ajudar a compreender, como nenhuma outra circunstância, as dimensões do consolo e a compaixão divinas. Mas de uma pessoa, nós podemos dizer, no momento de dor, descobriu como nunca antes em sua vida o que os amigos e o amor de Deus podem significar. Em segundo lugar, algumas pessoas interpretam esta bem-aventurança com esse significado. Bem-aventurados os que sentem desesperadamente entristecidos por toda a dor e sofrimento que há no mundo. Meus queridos, quando estudávamos a primeira bem-aventurança, nós vimos que sempre convém conceder pouca importância às coisas, mas nunca é bom conceder pouca importância aos seres humanos. Este mundo seria um lugar muito menos habitável se não houvesse tantos que estiveram profundamente preocupados com as tristezas e o sofrimento de outros. O cristianismo é efetivamente uma preocupação por outros. Esta bem-aventurança, então, significa: bem-aventurado o homem que se preocupa intensamente pelos sofrimentos, tristezas e necessidade de outros. Em terceiro lugar, sem lugar a dúvida, nós devemos dizer que as duas interpretações anteriores foram e formam parte dessa bem-aventurança. Mas devemos também afirmar que a principal ideia, a ideia central do seu conteúdo é indubitavelmente a seguinte: bem-aventurado o homem que está desesperadamente triste por seu próprio pecado e indignidade. Como vimos, a primeira palavra da mensagem de Jesus é: arrependei-vos. Ninguém pode arrepender-se a menos que esteja triste por causa dos seus pecados. A experiência que verdadeiramente transforma o homem é aquele momento em sua vida quando se encontra face a face com seu próprio pecado e se dá conta do que o pecado pode efetivamente fazer nele. Quando olhamos a cruz, podemos dar-nos conta de quais são as consequências do pecado. Meus queridos, o pecado pode arrancar uma das vidas mais belas e destroçá-la contra uma cruz. Uma das grandes virtudes da cruz é que ela abre os olhos de homens e mulheres a todo o horror do pecado. Quando alguém percebe verdadeiramente todo o horror do pecado, não pode ser menos que experimentar um intenso sofrimento por seu próprio pecado, disse William Hendrickson, comentando a segunda bem-aventurança. Meus queridos, nós iniciamos esta mensagem destacando os aspectos associados à fisiologia do choro.
as motivações do choro e destacamos algumas ocorrências bíblicas que motivaram o choro de alguns personagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Meus irmãos, esta bem-aventurança destaca as virtudes dos que choram, daqueles que lamentam e se entristecem por seus pecados. Meus queridos, o apóstolo Paulo, em carta à igreja de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, verso 10, disse o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu preciso dizer para você, agora caminhando para a finalização desta mensagem, que é essa tristeza, segundo Deus, que você precisa provar. Sobretudo, você que anda de dentes abertos, sorrindo, mesmo em pecado, vivendo em pecado, eu quero dizer para você que a Bíblia o define como alguém infeliz, como alguém que caminha a passos largos para o inferno, e o convida a prantear, a chorar copiosamente por causa dos seus pecados, para que experimente o real conceito de felicidade. Pois o Senhor Jesus ensina que são felizes os que choram. E é isso que a segunda bem-aventurança nos ensina em Mateus, capítulo de número 5, versículo 4, quando no Monte das Oliveiras o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Minha oração, nesse momento em que concluímos esta mensagem, é que você clame a Deus por copioso choro. Você clame a Deus para que você experimente arrependimento profundo dos seus pecados. E assim então você será definido ou definida como alguém feliz. Bem-aventurados ou felizes aqueles que choram amargamente, copiosamente, em decorrência dos seus pecados. Eu quero orar com você e por você para encerrar esta mensagem da palavra de Deus. De forma especial, você que tem consciência do seu pecado, seja ele público ou velado ou privado, curva a sua fronte agora e ore suplicando ao Senhor que lhe dê lágrimas, choro, arrependimento profundo dos seus pecados. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Senhor, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, só o Senhor pode infundir arrependimento profundo de pecados na vida daqueles a quem chamou um relacionamento pactual de aliança. Há muitas pessoas, meu Senhor, que no decurso da vida cristã passaram a ter uma convivência harmoniosa com o pecado e precisam agora de choro copioso, de arrependimento profundo dos seus pecados. Por isso nós te suplicamos que por tua graça, bondade e poder, conceda a essa pessoa o arrependimento necessário para o retorno a uma vida plena de felicidade na tua presença. Concede também, meu Senhor, arrependimento àqueles que vivem a vida de acordo com a sua própria agenda, a fim de que enxerguem a beleza, a majestade, a sublimidade da obra de Cristo como suficiente para a salvação. Por Ele, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.